Alex, hoje eu Ixi, lia, hoje eu lia um livro dos anos 80 e o livro falava das contradições e do crescimento do pentecostalismo na América Latina. sim. Nos últimos 30 anos para cá é realmente avassalador assim, o crescimento pentecostal. Eu diria que a gente pode chamar a América Latina de uma América Latina pentecostal hoje em dia, aqui no século XXI, porque realmente Sim. o número de pentecostais cresceu de uma maneira muito grande. Eu queria começar, visto que nós temos aí uma hora de live aproximadamente, queria começar por aí. Como que o pastor vê o movimento pentecostal? Como que a Manaim se posiciona dentro do movimento pentecostal? É, Opa. Queria começar por aí. Bom, o pentecostalismo ele é um movimento de massa, né? É um movimento que fala a língua do povo. Como já disse alguém, a opção dos pobres também foi feito pelo pentecostalismo, né? Diz que a teologia da libertação optou pelo pobre, mas o pobre optou pelo pentecostalismo. O pentecostalismo é a religião mais negra do Brasil, né? A maior quantidade de líderes negros estão dentro do pentecostalismo. O pentecostalismo também é praticamente pioneiro na abertura para a participação das mulheres, né? As mulheres, mesmo dentro de igrejas que não ordenam as mulheres a presbíteras ou pastoras, mas ainda assim um grande espaço é dado por conta da questão da profecia, dos dons carismáticos, enfim. Então, os cultos pentecostais são cultos muito inclusivos, no sentido assim, você tem quem está acostumado com o pentecostalismo sabe que tem aquele a oportunidade, né? Agora a oportunidade está com o grupo das mulheres, agora a oportunidade está com a mocidade, agora a oportunidade está com as crianças, coisas que geralmente você não vê, talvez em cultos mais tradicionais, por assim dizer. Então, o pentecostalismo tem uma força cultural muito rica e muito forte dentro da periferia, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais explica também o crescimento, porque é o trabalho do pobre para o pobre, né? É o cara que entende a linguagem da periferia, ele vive na periferia, ele vive essa realidade. Então, eu acho que isso explica muito do crescimento, e isso a gente, quando eu digo isso, eu estou falando antes de uma mídia televisiva, antes do movimento neopentecostal, é muito antes disso, né? O pentecostalismo já havia penetrado, por assim dizer, né? Tinha um ditado que dizia que em qualquer lugar você vê um Bradesco, um Correio e uma Igreja Assembleia de Deus, né? Não É, é isso? A exatamente. Congregação Cristã do Brasil, ela está em todos os municípios do Brasil sem ter nenhum programa na mídia. Olha que trabalho dos caras, né? Sem gastar um real com salário de pastor, porque eles não têm pastores pagos, e sem gastar um real, com que eu saiba, né? Com mídia. Então, assim, e olha que é um movimento pentecostal meio calvinista, né? Porque eles É, também entendem que é Deus que acrescenta, né? Então, é. olha a complexidade do movimento, né, do pentecostalismo. Então, é um fenômeno absurdamente maravilhoso, né? Como objeto de pesquisa, assim, é realmente sensacional mesmo, viu? Legal É, mesmo, muito bom, Eli. Te é. desejo muitas bênçãos, né? Porque é bem complexo. Não, vou ter aí um desafio aí durante esse um ano e meio ainda que falta aí de curso, mas hoje é um dos nossos objetivos aí na nossa pesquisa. Eu queria saber um pouco da Sim. Manaim, como que a Manaim se coloca dentro do cenário evangélico, né, desse cenário evangélico nacional brasileiro. É uma igreja pentecostal tradicional? É uma igreja neopentecostal? Como que o pastor Carlos posicionaria a Manaim? A Manaim Guaianazes, né? Manaim Guaianazes nesse Sim. cenário evangélico. A igreja Manaim, ela tem uma raiz assim, pode-se dizer, numa Assembleia de Deus mais moderna, né?
sem querer, né, dizer que são antiquadas a Assembleia de Deus, não é isso, mas ela vem, né, a Igreja Evangélica Manaim começa com o trabalho do pastor Ricardo Bitum, que é o nome de expressão nacional, e foi alguém que saiu de dentro da Assembleia de Deus Bethesda, do Ricardo Gondim. E a igreja do Ricardo Gondim já era uma Assembleia de Deus com uma cara diferenciada, sem usos e costumes, e praticamente sem quase nunca utilizar, por exemplo, a harpa cristã, que é a marca assim, né, cultural, tradicional da Igreja Assembleia de Deus. Mas tanto o pastor Ricardo Gondim, antigo, né, não esse que aí está, esse já está bem diferenciado, mas mesmo o pastor Ricardo Biton sempre gostaram de enfatizar essa raiz pentecostal da igreja. Então, se posiciona assim dentro a Igreja Manaim, de modo geral, se posiciona assim dentro, né, de um pentecostalismo, se é que eu posso dizer, mais moderno, sem os usos e costumes, etc. E eu acho que não está tão posicionado assim, mais próximo do lado reformado também em teologia. Eu acho que não bate o martelo nesse sentido, é calvinista e arminiano, mas eu acho que está mais ligado à tradição de santidade wesleyana. E a Igreja Manaim Guaianazes vai nesse sentido também. Agora, o que eu posso te dizer para você é que eu não tomo assim muito como um cavalo de batalha essa coisa assim, né? Nós somos pentecostais e falar em línguas é a marca do batismo com o Espírito Santo, essa coisa que geralmente pentecostal leva, né? Eu não tenho essa característica, né? Tanto que alguns acham que a gente se parece mais batista renovado do que pentecostal. Então, assim, a gente ora, o pessoal fala em línguas, a gente baba um pouquinho, mas a gente não sai dando cabeçada, nem imitando bicho também. Se bem que isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Uhum. Mas nós estamos dentro, né? Nós estamos dentro do movimento carismático pentecostal, sim. Acredito que a gente faz parte dessa tradição, sim. Eu acredito que estamos inseridos, sim, dentro disso daí. Legal. E estando dentro, agora indo para o nosso tema, né? Pastoreio Pentecostal na quarentena. Certo. Entrando um pouco mais para o nosso tema, como que o pastor tem lidado, ou como o pastor tem feito esse trabalho pastoral de proximidade com os irmãos nesse tempo de quarentena, se é que o pastor está em quarentena, se é que a igreja do pastor está fazendo essa chamada quarentena. Hoje eu tive de sair para comprar um celular para, inclusive, a gente conseguir fazer essa live aqui, porque o meu estava muito velhinho e eu moro em Mauá. Ixi, Mauá é periferia. E tá todo mundo na rua. Tá todo mundo indo sim, pro shopping. Tá todo sim, mundo vivendo uma vida normal, como se não existisse uma pandemia em curso, né? Inclusive as igrejas pentecostais. Esses dias eu saía com a sim. minha noiva aqui de casa e a gente estava indo para Limeira, que ela mora no interior. E a gente passou na frente de algumas igrejas pentecostais e o culto estava rolando normalmente. Ninguém sem máscara, a porta aberta, os irmãos cantando e aquela proximidade grande, né? O falar em línguas acontecendo, o Espírito Santo agindo ali. E todavia a gente tem uma pandemia em curso. E as Sim, igrejas pentecostais na periferia, que são a voz da periferia, sem dúvida nenhuma, é a voz da periferia, está nas igrejas pentecostais hoje, né? sim. É, como que se dá isso? Como que se dá o pastoreio? Como que o pastor tá lidando com essa questão dentro da igreja do pastor, né? Depois a gente Bom, pode falar sobre o universo, sobre o resto, né? sim. O nosso último culto presencial foi no dia 15, acho que foi 15 de março, ou 15 ou 17 de março, alguma coisa assim. No sábado anterior teve um evento, né, que foi um chá de bebê de uma família, e já havia essa tensão em relação à questão, né, da pandemia. Então a gente já estava esperto já, ó, toma cuidado aí e tal. Mas era começo ainda, então alguns não entendiam muito bem o que estava acontecendo, então teve beijos e abraços, etc e tal. No domingo a gente já não fez o culto,
né? Eu acho que não havia existido aí, não havia ocorrido nenhuma morte no Brasil. Como nós somos uma igreja não muito numerosa, somos uma igreja pequena, deu para fazer, a gente tem feito os cultos pelo Skype. Nós não reabrimos ainda, porque a nossa igreja ela funciona através de um conselho, de uma diretoria, e a gente procura ser democrático nesse sentido. Nós não somos assim autocráticos, não é uma liderança que manda assim, né, sozinha. Então, Uhum. nós temos feito reuniões regulares entre a diretoria e o conselho, e o conselho e a diretoria têm votado para permanecer fechado até hoje, porque entenderam que ainda não há uma segurança para se voltar. E entenderam por quê? Porque ainda existem pessoas do nosso círculo pessoal que estão sendo infectadas e pessoas que também a gente conhece que morreram. E não morreram poucas pessoas dentro do círculo eclesiástico, né, de pastor. É só a pessoa clicar lá, pastor morre de Covid. Vai vir um monte assim, um monte de nome lá no Google, por exemplo, né? Mas a gente conhece casos próximos de pessoas que inclusive estão na live aí, eu acho que a Gildete, acho que ela está acompanhando a gente. Eles conhecem, né, conhecem muitas pessoas também do círculo eclesiástico. Então, a gente tem feito pelo Skype, aos domingos, né? A gente tem um culto normal aos domingos. Como a igreja não é muito numerosa, dá para todo mundo participar, porque cada família aí tem 4, 5, 6 membros, todo mundo acompanha. De terça-feira a gente tem estudo bíblico, também tem um número legal de pessoas. De sexta-feira a gente faz nossa reunião de oração. E todos os dias a igreja também se dividiu em grupos menores de WhatsApp. Então tem reunião de oração praticamente todos os dias. Na verdade, eu acho que a gente tem se reunido mais agora online do que ao vivo antes, né? Então, assim, difícil. A gente não tinha reunião de oração todos os dias. Inclusive, a gente recebe mais visita hoje, seja nos pequenos grupos, seja no estudo bíblico, ou mesmo no culto online, do que quando era presencial, né? Não quero dizer com isso que online é muito melhor, mas é assim que tem sido. Então, nós somos uma exceção na nossa rua, Eli. Todas as igrejas praticamente já abriram. Morreram pessoas lá na rua da igreja, você conhece. Sim. Pessoas, membros de igrejas pegaram Covid, alguns se recuperaram. Teve caso assim de morrer gente de igrejas em que não fecharam. Assim, a igreja estava aberta, morreu gente, eles continuaram fazendo, entende? E do jeito que você falou aí, abraçando, beijando, cantando, alguns com um pouco mais de cuidado, outros com menos, mas assim, igrejas cheias, seja em Guaianazes ou seja na cidade de Tiradentes, nós somos uma exceção. A ponto de eu achar assim que hoje eles olham para nós e falam assim, pô, esse pessoal aí tá, não tem fé, né? Não abre a Não. igreja, enfim, né? Eu presumo, né, que muitas pessoas possam pensar dessa forma. Mas, assim, eu tenho sentido também que tem sido um sinal de protesto da nossa parte também. As pessoas passarem e verem a nossa porta fechada, no sentido de que é um protesto contra, né, contra essa atitude de não tomar os devidos cuidados, no sentido de se evitar que mais pessoas venham a ser infectadas ou venham a padecer por conta dessa pandemia. Porque, a meu ver, né? Assim, hoje nós temos uma guerra de informação e de ideologias loucas, né? Enfim, mas assim, a atitude mais ética possível hoje, ao meu ver, é aquela que todos podem fazer e aquilo vai gerar o maior benefício social possível. E hoje me parece que o maior benefício social possível é evitar que outras pessoas venham a ser infectadas ou venham a padecer. Só que num país em que a gente vê que diariamente 55 mil, 59 mil, 58 mil estão sendo infectadas, significa que a gente não está sabendo realmente lidar num momento como esse. E as igrejas na periferia que não estão abrindo realmente são minoria, Eli. É o que você falou, o que acontece em Mauá, é o que acontece na Tiradentes, é o que acontece na Zona Sul, no Extremo Sul, é o que tem acontecido, infelizmente. Enfim, É, infelizmente, na minha opinião, né? sim. A gente, nos próximos dias, deve completar aí a triste marca de 100 mil mortos.
Sim, 100 mil. 100 mil 100 mortos. mil. E o que nós temos visto, e aqui é esse espaço também, é um espaço de a gente tentar trazer uma informação relevante que traga reflexão, né? Sim, 100 mil mortos, mais de 2 milhões de infectados, e esse número segue crescendo, a média diária de mortes é 1.000 pessoas, 1.000 e pouquinhas, sempre isso. sim. Essa média não tem alterado, e eu tinha visto, eu vi uma matéria, até comentei com, com a Ariane, com meu sogro na época, que os lugares onde o Covid mais se disseminou, não sei se é verdade, tá? Eu vi na matéria, mas Aham. os lugares que foram mais vetores do coronavírus foram transporte público, que é onde as Sim, pessoas mais ficam expostas, e igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas que abrem e, consequentemente, contaminam pessoas, né? sim. Trazendo a pergunta aqui para o pastor, será que a experiência pentecostal é essa experiência transcendente de fé, que crê no transcendente, que crê na transcendência, que crê no fogo do Espírito que vem e cura, e salva, e batiza com o Espírito Santo? Eu penso da mesma forma que o pastor, mas será que não está faltando um pouco de fé para a gente? Pensando numa perspectiva pentecostal, não é falta de fé que nós temos? Queria que o pastor comentasse. Eu acho que numa perspectiva pentecostal média, né, eu acho que no pensamento médio, sim, é possível que sim. Eu conversei com algumas pessoas, eu conversei mesmo, isso não foi assim, de gente que disse que tem que abrir, tem que funcionar e que se tiver que morrer, amém, ou morreu fazendo a obra de Deus. Então, assim, gente do meio pentecostal mesmo, da Assembleia de Deus, me falou isso. E não é gente assim falar não é gente estudada, não, é gente estudada, gente. Então eu conversei com pessoas, eu fiquei com uma raiva danada quando eu vi isso daí, achei um absurdo, mas a pessoa disse não, se tiver que morrer, morreu fazendo a obra e vai para a glória. Então realmente, assim, nessa perspectiva, a pessoa realmente tem mais fé do que eu. Se a Tá. pessoa, né, se a gente colocar assim, eu também tive outras experiências também com outro pastor, assim, desde o início, compartilhando contra qualquer tipo de distanciamento social, também do meio pentecostal. E compartilhando uma notícia que eu sabia que era falsa, sabidamente falsa, assim. Mas uma pessoa com bastante popularidade na rede social, e assim, e alguns eu chamei no privado, falar, cara, isso que você está compartilhando não está correto, meu. Você está incentivando as pessoas a se colocarem numa situação de risco desnecessária. Mas assim, não teve jeito, cara, assim, não tem jeito. Então, assim, se for colocando a fé num sentido assim de ousadia, realmente, possivelmente, eu acho que nós é que estamos devagar mesmo, e esse pessoal aí que deve estar talvez cheio dessa fé aí, né? Dessa fé nesse sentido. Não sei se estão cheios de amor e de cuidado, né? Pelo outro. Porque eu tenho notado assim, também posso estar equivocado, né? Eu acho que o pessoal está com uma seguinte mentalidade. Vamos agradar 99, mesmo que um venha padecer. Tudo bem, se um morrer, faz parte do jogo, faz parte da vida, afinal, na vida todos vão morrer, né? Isso não é referência a ninguém, mas É assim, o todos vão Idaí morrer. Lamento, né? Então, É mas clássica, assim, né? O Idaí Lamento. tá funcionando para 99, não tem problema. Se um morrer, 1%, olha que sucesso. Só um morreu. 99 estão vivos. Deus foi bom para 99, só um morreu. Então era a vontade de Deus. Afinal de contas, Deus sabe a hora, o dia, o lugar e nada acontece sem Deus permitir. Então tivemos sucesso, salvando 99, tão felizes e cantando. Daqui a pouco a gente esquece daquele que morreu. Agora,
Eu acho que a mentalidade do evangelho é outra. É você deixar 99 num lugar seguro para salvar uma. Entende? Então, assim, eu também conheço uma minoria, claro, mas eu também conheço um pastor pentecostal de muito renome que ele diz assim: não faz sentido eu fazer um culto para os jovens e deixar os velhos em casa. Então, em solidariedade aos velhos, todos nós vamos ficar em casa e nós vamos voltar todos juntos na hora que tiver seguro para todo mundo. Então, e aí, né, até complementando a sua pergunta primeira, como tem sido o pastoreio ele tem sido assim, 95% online, né, conversando no privado, ligando, falando, tanto no culto público quanto no privado também, quando necessário por telefone e quando necessário presencialmente também, com uma ou outra pessoa também. Tem sido dessa forma. Então, tem tido essas exceções também ali. Mas, de modo geral, assim, está acontecendo essa ousadia que aí, na minha interpretação, talvez equivocada, mas pegando o emprestado do Tim Keller, é uma interpretação satânica do Salmo 91, né? É uma interpretação, né? Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, nenhuma praga vai chegar à sua tenda, então vamos que vamos e tal, porque ele dará ordem aos anjos ao teu respeito e mal algum te acontecerá e vamos para cima. Então, óbvio, alguns estão voltando com, né, estão tendo distanciamento, estão tentando manter uma certa consciência, mas você mesmo presenciou que nem todos. Eu falei com uma pessoa com mais de 60 anos que disse que está se reunindo em culto sem máscara pela fé. Ah, lá ninguém usa máscara não, meu filho, ninguém usa não. Se Deus quiser que alguém morre, morra. Eu sei de igreja, assim, que pessoal é aquela discoteca, né, que a igreja... tem igrejas assim que tem todo aquele lance de dança, todo mundo pulando, suado, sem máscara. E assim, com essa mentalidade também, né? De se Deus quiser que pegue, pegue. Se não quiser, Deus que sabe. Agora, assim, dentro do que você leu e do que eu vi também, algo que me deixou muito triste. O Brasil e os Estados Unidos têm duas coisas em comum, tem pelo menos uma coisa em comum entre os dois. São os dois países com o maior número de evangélicos no mundo e são os dois países com o maior número de mortes em números absolutos. Com o maior número de mortes e com o maior número de evangélicos. Será que essas coisas estão relacionadas? Né? Eu não quero nem entrar no mérito, porque são dois líderes populistas de direita. Não quero nem entrar nisso, porque se eles estão lá é porque você tem uma base populacional grande que se identifica e que apoia também. Então, assim, não quero entrar, né? Acho que a gente não precisa entrar tanto nessa seara, a não ser que você queira. Mas será que essas coisas não estão relacionadas também, né? Não estão relacionadas? Será que será que o movimento evangélico, não digo nem só pentecostal, mas o fundamentalismo, né, reformado também, será que não tem essa resistência, né, em tomar essas atitudes de distanciamento, né? Eu vi, não sei se eu li fora de contexto também, mas um cara do calibre do MacArthur dizendo que não queria fechar a igreja no meio da pandemia, sendo que num momento em que a localidade, não sei se é na Califórnia, não lembro agora, estava assim um auge de contaminação. E o cara também com essa mentalidade, não podemos fechar porque César não pode mandar aqui dentro, porque senão isso, né, não sei se ele chegou a dizer isso, mas eu vejo outros falando porque não sei o que do comunismo, da esquerda e não sei o que lá. Pô, não está fechando só a igreja, é o cinema, é o teatro, é o esporte, é o basquete. Por que o cara acha que por ser igreja ele tem uma questão social especial, sabe? Então, assim, enfim, é isso, E cara. nessas horas, Desculpa aí. não, que é isso. E nessas horas, eu nunca tinha passado por um momento tão. Eu acho que ninguém, né? Não sei. Não acho que ninguém passou por um momento tão diferente assim, né? De tanta privação quanto esse momento que nós estamos vivendo, né? Sim, Privação realmente no nosso direito, o pastor como advogado também sabe melhor do que eu, né?
nosso direito de ir e vir, na nossa liberdade de ir e vir, por assim dizer. Né? Estamos realmente privados disso. Sendo que a fé, não apenas a fé pentecostal, mas a fé evangélica como um todo, ela é dada como uma fé de ousadia. Né? De fato, é uma fé de ousadia, de ir desafiar, de fazer, de acontecer. Eu vejo aí uma diferença, talvez, com relação ao cristianismo católico, que tende a ser mais Contemplativo. equilibrado, né? O contemplativo e equilibrado nesse sentido, né? Uhum. Como que o pastor vê essa diferenciação? E agora falando mais entre evangélicos e católicos. No modo com que os evangélicos e os católicos estão lidando com esse contexto de pandemia. Os católicos, claramente, não estão com pressa nenhuma para voltar à missa. Você não vê aí padre falando, não, tem que abrir, não sei o quê, tem que fazer, tem que acontecer. E os evangélicos com essa... Os evangélicos não queriam ter fechado. Os evangélicos Exato. foram, né, lá no pedir pro presidente colocar os cultos evangélicos no serviço essencial, no primeiro dia de Sim, pandemia. sim. Então, como que o pastor vê essa diferenciação dentro do cristianismo, né, entre evangélicos e católicos, no Bom, contexto do nosso país? eu vejo como algo totalmente contraditório, como aquelas coisas assim que só peculiaridades históricas podem, sei lá, explicar. Por quê? Porque, assim, toda religião ela é composta de pelo menos três elementos, né? Que é o templo, sacerdote e sacrifício. Então, basicamente, todas as religiões, né, na história tiveram pelo menos esses três elementos. Quando a reforma surge, ela surge combatendo justamente esses três elementos, que estão presentes no catolicismo até hoje. No catolicismo romano, o padre é um sacerdote que faz a intermediação entre Deus e os homens, né? O clero católico faz essa intermediação. O Papa é o sumo pontífice, então o Papa, em comunhão com os bispos e todo o clero, faz uma intermediação entre o povo e Deus. Continua, essa teologia continua. O sacrifício continua dentro do catolicismo romano, afinal de contas, a Eucaristia é uma renovação do sacrifício de Cristo na teologia católica até os dias de hoje, e o templo ele é o lugar sagrado. Então você tem lá o sacrário lá com a Eucaristia consagrada, o sacrifício, por isso o católico passa em frente do templo e faz o sinal da cruz. Então, assim, dentro do catolicismo romano, você tem essa lógica funcionando ainda. A reforma, ela combate isso. Ela vem e fala, olha, o sacerdócio é universal, nós não temos mais um sacerdote que faz intermediação somente Cristo, o sacerdócio é universal, o templo é só um lugar de reunião, na verdade, assim, não precisava nem ter, tanto é que os protestantes, quando eles chegavam em algum lugar, eles abriam uma escola antes de abrir uma igreja, certo? E o sacrifício também nós não fazemos, é um memorial. É um memorial simbólico, mas não é sacrifício, porque Jesus já fez um único sacrifício. Então, o protestantismo, historicamente, é o que, em tese, deveria estar mais preparado para um momento assim e para o encontro com a ciência, né? Pelo menos pela leitura que a gente faz do Weber, né? E de outros autores, mesmo dentro do protestantismo, ele fala, o protestantismo se casou muito bem com a ciência no norte da Europa, na Escócia, na Inglaterra, países do norte da Europa, os escandinavos. Então, assim, não existe contradição muito forte entre protestantismo e ciência no primeiro momento. Assim, claro, Lutero não era um homem da ciência, nem Calvino, isso demora um pouquinho para ter essa alteração. Mas, de modo geral, o protestantismo não deveria ter esse problema, inclusive de não se reunir, porque não tem templo, não tem sacerdote, não tem sacrifício. Então, em tese, quem faz parte do sacerdócio universal não deveria aí, né, ainda mais com anos e anos de comunhão, de catecismo, de ensinamento, não deveria sentir tanto isso, mas o que a gente vê é justamente acontecer o contrário. O católico mais tranquilo, como você disse, né, sem esse exacerbamento, talvez assim, tirando aí algumas pessoas do movimento carismático, alguns tradicionalistas, talvez, mas não fazem tanto barulho quanto os nossos bons protestantes evangélicos, né? E o pessoal dentro do movimento evangélico completamente
quase que assim, desesperado, né? Por conta, como você disse, desde o início ali, eles não queriam fechar, interromper a situação de modo algum. Então, eu só posso ver isso como uma contradição da história, como algo que somente o mundo cultural humano poderá explicar. Aí, por diversos fatores. Aí podem ser diversos fatores. Primeiro, nós nos afastamos dos princípios da reforma, né? Assim, doutrinariamente nos afastamos. Em segundo lugar, existe realmente a questão de uma fé sincera, mas talvez um pouco ingênua, né? Existe. Eu acho que essa interpretação. Estou citando o Salmo 91 porque é o mais celebrado aí nessas horas, né? Talvez essa coisa ingênua, não, nós somos da fé, nós somos cristãos, nós vamos ficar protegidos. Então, acho que existe essa coisa, essa boa vontade. E assim, esse povo está protegido pela estatística, porque estatisticamente, realmente, 99% das pessoas que pegarem a Covid não vão morrer. E eles vão dar glória a Deus por isso. Não, glória a Deus, né? Fomos protegidos e tal. Eles vão estar protegidos pela estatística, né? É que 1% no meio de 200 milhões de pessoas é um bocado de gente que valeria a pena a gente proteger. A gente não sabe se nós vamos estar, nossos pais, nossos avós vão estar dentro desse 1%. Agora também tem um outro aspecto, né? Tem um aspecto negocial da fé. Um negócio não pode parar. Infelizmente isso precisa ser dito, né? Assim, já tenho notícia também e sei também de pastor pressionado a voltar por suas denominações, porque não pode parar a arrecadação, não pode parar a produtividade. Então existe esse aspecto também, né? Existe um aspecto ideológico hoje dentro do movimento evangélico que tem se alinhado mais com uma versão negacionista também, né? Eu acho que não chega ao ponto dos Estados Unidos de tipo assim, o cara de esquerda usa máscara, se é de direita não pode usar. Acho que nós não chegamos a isso, mas a gente tem um aspecto mais negacionista hoje, né, dentro do movimento evangélico também. Eu acho que esses fatores somados, e talvez possa ter mais algum, ajudam a explicar um pouco essa postura e essa diferença do protestantismo dentro do catolicismo, que já viveu toda essa negação, já viveu todo esse fanatismo, mas o fato é que o catolicismo nas últimas décadas, na verdade, tem se mostrado como uma voz, de modo geral, muito sensata, né? Desde João 23 até os nossos dias, de modo geral, tem se mostrado como uma voz sensata aí, né, dentro da sociedade, sem esses arroubos fundamentalistas que a gente vê dentro do movimento evangélico. É isso. Digo isso com certa tristeza. Não, eu imagino. Eu também. Muita tristeza. Ouvir, sem dúvida nenhuma. Queria pensar e focar nessa. A gente já está indo para a parte final da live, devido ao tempo, a gente tem mais 15 minutos. Eu queria rápido, falar né? Passa rápido, né? Passa rápido. Puxa pra vida, gente né? ficar com gosto de quero mais, e na próxima vez eu quero trazer o senhor aqui pra gente falar sobre o rap. Sobre o papel profético do rap. Eu sei que o senhor é um dos fundadores aí do Apocalipse 16, né? Então eu quero falar sobre isso numa próxima. Opa! Os nossos cafés, né, Elis? Assim, se fossem ao vivo, os nossos cafés que a gente tomava era um papo muito legal, né, para as pessoas. Estava pensando nisso aí. Se as pessoas assistissem o nosso café, ia falar, pô, quanto assunto legal. É verdade. É muito bom falar com o senhor. Eu queria, nessa parte final, falar especificamente das lideranças, dos homens de Deus, dos pastores, né? No nosso caso aqui, falando sobre as nossas igrejas, queria falar sobre os pastores. Como que o pastor vê o papel dos líderes, o papel dos pastores brasileiros, os pastores evangélicos, é claro, brasileiros, nesse momento de pandemia. Eu conversava com um pastor idoso no começo da pandemia, e ele falou para mim, olha, eu vou ter que ir visitar fulano de tal e ir visitar o outro pessoalmente, no começo da pandemia. Eu falei para ele, pastor, o senhor é idoso. O senhor deveria ser a pessoa que menos se coloca em exposição. E hoje em dia a gente tem possibilidades, né? Graças a Deus essa pandemia veio na era digital. Então a gente tem possibilidades de fazer uma live,
né? A gente tem Sim, com possibilidade de certeza. conversar online tranquilamente. E ele me falou, não, mas eu não posso, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que estar presente, porque eu sou pastor, né? Ele não falou com essas palavras, mas assim, Sim, sim. foi o que ele quis dizer, porque eu sou pastor. E ele falou com muita sinceridade, sabe? Não, Sim, eu sou exatamente. pastor e eu tenho que estar perto das minhas ovelhas. Como que o senhor Sim. enxerga a figura do pastor dentro desse nosso espectro de pandemia hoje, dentro do espectro evangélico como um todo? Como que o senhor vê a ação dos pastores que o senhor conhece, que o senhor vê na mídia, enfim? Como que o senhor avalia isso? Bom, é, eu, embora a gente esteja, né, de certa forma, ter uma identidade pentecostal, bom, você sabe, o meu núcleo de convivência não está tão atrelado a essas igrejas pentecostais tradicionais, leia-se essas que estão com essa postura diante da pandemia, né? Então, assim, né, assim, eu sou aliado lá com o pastor Ricardo Bitum, que também fechou durante esse período e está fazendo da mesma forma que a gente está fazendo usando os mecanismos tecnológicos aí, né? E eventualmente, caso necessário, vá, né, ao encontro de alguém. Mas de modo geral, na nossa comunidade, é como eu disse em uma reunião esses dias, eu conversando com alguns pastores, alguns dizem que sentem que o pessoal deu uma esfriada por conta do distanciamento, né? Então, porque eles retomaram os cultos e sentiu que o pessoal está para baixo. Dentro da nossa comunidade, eu não senti isso. Eu não senti isso. Porque mesmo online nós estamos muito unidos, né? O povo está muito unido, tem orado muito, estudado muito a palavra. Então, assim, e o nosso objetivo desde o início era não perder nenhum. Nosso objetivo, o foco agora é esse, não perder nenhum para essa enfermidade aí. Era esse o nosso foco. Né? Tem uma outra pessoa que não tem esse costume de lidar com rede, que não tem Wi-Fi, mas a gente procura manter um contato assim, quase diário com essas pessoas também. Enfim, essa tem sido a nossa postura. Agora, você falando assim, de modo geral, a meu ver, deveria ser nesse sentido. Eu acho que a igreja evangélica, ela daria um testemunho muito melhor, na minha opinião, por intermédio do cuidado, porque assim, é o nosso testemunho diante do mundo, aquilo que a história vai dizer, não que a gente tenha que prestar satisfação, não é nesse sentido, mas é no sentido assim de luz do mundo e sal da terra. Então, a meu ver, a postura da igreja nesse momento tinha que ser de vanguarda no sentido de proteger os seus, guardar os seus, né? Fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, não é por uma postura de talvez uma certa, como você disse, alguns assim, e a gente, pelo amor de Deus, né, nós não queremos condenar como um pensamento e a atitude desse pastor idoso que você colocou aqui. A gente respeita e nós em nenhum momento nos julgamos melhores do que pessoas que têm um pensamento assim. Não queremos, né? Não nos colocamos como juízes dessas coisas. Porém, entendemos que o melhor nesse momento realmente seria um trabalho no sentido de guardar a todos, né, de uma forma inteligente, de uma forma racional, de uma forma sem chocar realmente com a ciência, nós já tivemos muitas pandemias na história e já temos um know-how suficiente para saber como lidar nesse momento, porque se uma peste bubônica matou 2/3 da Europa, se uma gripe espanhola matou 70 milhões de pessoas, essa não vai matar. Essa não vai chegar a 70, 50 milhões de pessoas. E não vai chegar por quê? Não é porque aumentou o número de igrejas, de catedrais, de bispo ou de pastor. Não é porque o conhecimento aumentou. E o conhecimento também é de Deus, né? A ciência também é de Deus. Então, assim, nós devíamos estar na vanguarda disso daí, enquanto pastores, né? Porque nós somos pastores da nossa igreja e deveríamos ser os pastores da sociedade inteira nesse sentido, do cuidado. Então, ao meu ver, essa seria a primeira postura. E a segunda postura é estar na linha de frente da ação social, daqueles que não têm.
né, do necessitado, do que está passando fome, daquele. E aí sim eu acho que tem que, talvez aí sim se colocar numa posição de risco, como os enfermeiros e os médicos se colocam no hospital, na ação social, né, os cristãos deveriam se colocar. E nesse momento também a gente vê o quê? Que aumentou a caridade? Aumentou. Mas poderia ser mais, haja vista o tamanho da força do movimento evangélico. Poderia ser muito maior. E nesse momento a gente novamente se volta para a Igreja Católica e vê também quantos trabalhos bacanas eles fazem num momento como esse, através dos seus carismas, através dos seus ministérios também. Então, posso estar equivocado, mas eu penso nesse sentido. Os pastores deveriam guardar, proteger suas ovelhas, né, guardar mesmo, continua dando esse testemunho para o mundo através da palavra. A gente não pode se esquecer que homens, eles atingiram. Você pega um cara como o apóstolo Paulo, ele atingiu muito mais pessoas de dentro de uma cadeia escrevendo cartas do que indo pessoalmente, por uma questão histórica, mas isso aconteceu. Você tem um João na ilha de Patmos que atinge muito mais pessoas isolado do que quando estava ali trabalhando ativamente, né? Sem nenhuma restrição. Então, esse momento, a palavra não está presa também. A palavra não está presa. O apóstolo Paulo contava com tinta e pergaminho. A gente tem as redes sociais. É continuar pregando, é guardando o nosso povo e é estar na linha de frente da ação social, do amor, do cuidado, do carinho, né? Do combate à fome. Eu acho que essa deveria ser a postura primordial da igreja ali. Posso estar enganado, mas eu acho que os pastores deveriam se portar dessa forma. Quando a gente vê o trabalho do Padre Júlio, do Padre Júlio Lancelotti, a gente liga realmente um sinal, assim, né, do que nós, como igreja, deveríamos estar fazendo pelo auxílio ao pobre. Já que, assim, a gente não faz nem, né? A gente não pressiona o Estado para que faça, porque, de certa maneira, também o Estado deveria ter, nesse momento, lógico, ele liberou um auxílio aí, mas queria dar R$ 200, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o Estado deveria cumprir esse papel e, não cumprindo, nós, como igreja, deveríamos ser fonte de pressão no Estado para que ele cumpra esse papel que ele foi designado a fazer, de certa maneira. Sim. Então a gente não pressiona o Estado e a gente também não vai acolher o pobre, a gente não estende a mão como Jesus nos ensinou a fazer, né? Nesse sentido, é muito complexo. Eu tenho mais uma pergunta, espero que dê tempo. Como que... porque lá no começo da pandemia, lembra? Ficou aquela dicotomia. Não salvar a economia, mas salvar vidas ou salvar a economia? Qual que é mais importante? Como se perder a vida não significasse também perdas econômicas, enfim... à medida que você salva a vida, você salva a economia também. Essa dicotomia é só no Brasil, que tem um negócio desse, que existiu esse tipo de pensamento, né? Mas como que a Manaim foi afetada pela crise econômica? Como que os irmãos estão lidando com isso? Foram afetados por perca de emprego? Estão passando necessidade? Enfim, como que a comunidade Manaim em Guaianazes foi afetada? E assim, estendo isso para a Zona Leste como um todo, né? Falando especificamente de Guaianazes ali também. Como que está a situação lá nesse momento? Bom, dentro da comunidade realmente afetou, principalmente os profissionais liberais, né? A Gildete está acompanhando a gente aqui, ela tem um salão de cabeleireiro, abraço Gil. O pastor Aragão trabalha com marcenaria, tem outros também, enfim, quem é profissional, realmente profissional, liberal, que depende de cliente, etc e tal, realmente afetou. Quem é Uber, né, tem gente lá que trabalha com Uber, afetou também, assim, quem não tinha um emprego formal mesmo, nesse momento, sentiu primeiro, acho que os primeiros se sentiram foram os profissionais liberais. Depois você teve gente que teve o salário reduzido também. Então, assim, esse é um momento em que,
se a pessoa não tiver munida de uma base, uma estrutura familiar que a anteceda, ia ser bastante complicado mesmo. Graças a Deus, assim, na nossa comunidade, a maioria, ou posso dizer todos, eles têm essa estrutura familiar que segurou essa onda. E alguns entraram com pedido de aposentadoria, né? Saiu a aposentadoria de uma irmã, outros entraram com o pedido lá de ajuda do governo também, receberam, outros esperaram um pouco mais para sair, mas acho que saiu também. Então, inevitavelmente, afetou mesmo, afetou. Nós, enquanto igreja Manaim, né, nós tivemos, graças a Deus, assim, nós tivemos pessoas de fora da comunidade que ofertaram para a gente. Então, nós não tivemos prejuízo nesse sentido, não estamos devendo, né? Conversei com o dono do prédio, a gente teve um abatimento no aluguel também, o que ajudou. E por conta dessa situação inusitada, a nossa contribuição social também não parou, graças a Deus, também até aumentou, no sentido de né, as obras sociais que a igreja apoia. Então, nós tivemos assim uma situação bastante inusitada, nós não tivemos queda nesse sentido, né, de sentir prejuízo, e foi possível aí continuar apoiando e ajudando socialmente outros projetos que a gente realizava. Então, isso, nesse sentido, assim, para a gente isso realmente foi um grande milagre, né? Sem levantar oferta, sem nada disso, dependendo do cara ir lá no banco e depositar, e as pessoas fizeram isso daí também. Então, assim, nós glorificamos a Deus, né? Assim, não tivemos essa situação, esse prejuízo, graças a Deus, né? Mas, assim, eu acho que é uma exceção, porque nós tivemos, né, pastores desesperados que dependiam da igreja para viver, etc. Ouvi pessoas até pedindo oferta no Facebook, falando que tinha abaixado, né? Não foi o nosso caso, graças a Deus não foi o nosso caso, né? Mas, assim, de modo geral, a situação, você perguntou Guaianazes, Tiradentes, de modo geral, a situação foi bem difícil ali, bem difícil e bem complicada mesmo. É, não tem jeito, né? A pandemia é uma guerra, né? É uma situação de guerra, uma economia de guerra esse momento, né? Então, você não consegue vencer individualmente uma situação que é gerada estruturalmente, não tem como. Então, nesse sentido, entra o apoio da sociedade civil e o Estado também, um Estado bem gerido e bem organizado, né? Nós tivemos estados que trabalharam melhor e estados que trabalharam de uma forma pior durante essa pandemia. Nós tivemos povos no mundo que sabem lidar melhor com uma situação como essa e povos que não sabem lidar com uma situação como essa. Eu acho que a sociedade brasileira, e aqui eu não falo o governo federal apenas, assim, eu acho que nós não estamos preparados nem em nível estrutural e nem em nível cultural. Esse é o grande problema, porque você teve sociedades que fecharam tudo e saíram melhor dessa pandemia, e você teve sociedades que nem colocaram um isolamento social tão radical e saíram melhor também pela disciplina do seu povo. E eu acho que nós não temos nenhum e nem outro caso ali. Isso é para chorar, né? Falo para aplaudir de pé, é para chorar ajoelhado. Isso é muito triste mesmo. Nós temos esse problema. Estruturalmente, nós somos ruins enquanto nação. Isso precisa ser dito. Enquanto nação, nós somos muito mal, assim, muito ruins. Estruturalmente, socialmente, politicamente e culturalmente também, nós não somos um povo preparado para isso. Isso independe do cara ser pobre ou rico. Porque Paraisópolis se organizou e teve uma média de contágios abaixo do que todo o restante da cidade, sendo, né, a maior favela, né, a maior comunidade. Então isso vai além da questão cultural, não é só uma questão sociocultural, vai além da questão, né, financeira, social, a questão cultural também, de organização social. Então é muito triste ali, não sei o que o pessoal tá, né, eu comentei na rede social esses dias, né, que quando caiu o avião lá do Chapecoense, o Brasil chorou aí por meses, o mundo chorou por meses. Hoje está caindo 15 aviões por dia e o pessoal, enfim, né, parece que está insensível, né? Desculpa se eu me Eu vi um exprimi. dado, os Estados Unidos perderam na guerra do Vietnã 56 mil soldados. 56 mil soldados, homens, na guerra do Vietnã. Homens e mulheres que foram para a guerra do Vietnã. Hoje, Sim.
com o coronavírus, eles já perderam 150 mil. Pois é. 150 mil pessoas. Pois é. O pessoal ainda tá achando que é brincadeira. Então, assim, a gente normatizou o absurdo. Tanto o Brasil como os Estados Unidos. Nós normatizamos. Até um texto que eu coloquei na rede, nós normatizamos o absurdo. Porque realmente nós somos um fracasso como nação nesse. Estamos sendo, né? Um fracasso como nação nesse combate à pandemia, sem sombra de dúvidas. E assim, mostra também o nosso fracasso como igreja. Porque a igreja ela acaba sendo ela é um braço da sociedade. Uma vez eu ouvi o Rio de Janeiro talvez o estado mais violento do Brasil, né? E é o estado que tem 70% da população evangélica. Que contradição, não? Porque quando você pensa em evangélico, é aquele que muda de vida, né? O evangelho é aquilo que vem para mudar o meu estilo de vida. Então, antigamente, quando falava que o cara se tornava crente, naturalmente ele se tornava um cidadão melhor. Ele parava de usar droga, ele parava de beber, ele parava de trair a mulher, ele começava a viver uma vida diferente, uma vida mais ascética, nesse sentido, no sentido beberiano, né? Será que mudou? Será que nesse passar do tempo a gente teve uma mudança nisso? Porque a população evangélica só aumentou. A gente não foi bem na pandemia e a gente também não vai bem como nação em todos os sentidos, pensando em combate à violência, né? Enfim, são realmente contradições. A gente tinha comentado da América Latina das contradições, nós somos o exemplo máximo das contradições. Né? Exato. Eu estou plenamente de acordo. Acho que alguma coisa aconteceu, né? Nesse sentido mesmo. Os antigos falavam, você levava a carteira da igreja, você abria um crediário no Mapping. Hoje, se você vai pedir empréstimo no banco e fala que é pastor, eu já vi gerente de banco que eu conheço falar que não libera o crédito para pastor. Então, realmente, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho que fez... Eu acho que, assim, é o preço de ser uma religião de massa. Né? Eu acho que os evangélicos quiseram ser uma religião de massa. Quando você quer ser uma religião de massa, você abaixa o tom do discurso. Você aumenta a quantidade de pessoas, você usa estratégias de atrair, a pessoa se identifica sociologicamente com a religião, mas ela não tem aquela postura ascética própria do protestantismo, né? Do protestantismo inicial, lá dos reformados, do calvinista, do anabatista, enfim. E aí acaba gerando essas situações aí. Você tem igrejas que viveram anos, séculos, sem nenhum escândalo financeiro, nenhum escândalo político, né? Ou quando acontecia era muito pequeno. Hoje pô, se você pesquisar na mídia, você vê assim, né? Escândalo financeiro, político, sexual, enfim, a ponto de não ter quase realmente muita diferença mesmo, né? Realmente não tem. Hoje não dá para ninguém falar evangélico é melhor do que alguém por ser evangélico, né? Nem no sentido sociológico, assim, minoritário, né? Minoritário, assim, né? As pessoas... como se diz lá, o remanescente fiel, eu acho que vai ser sempre minoritário hoje, né? Mais do que nunca, isso talvez seja uma realidade, infelizmente, né, Eli? Eu acho. Pastor, é triste, né? Muito triste. Mas eu queria terminar essa live com alegria, né? Eu acho que a esperança é o que a gente precisa, né? E o pentecostalismo é esperançoso. A gente tem esperança de que... Eu não sou pentecostal, né? Mas eu sou, mais ou menos, né? Mas a gente tem esperança de que tudo vai melhorar, né? Porque Jesus está com a gente, então é a música do RR lá, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, eu não desisto, atrás eu não volto, e não volto não. Porque é essa coragem esperançosa que eu queria terminar falando nessa live. E eu queria dar uns minutos finais. Eu sei que a igreja do pastor está apoiando um projeto muito legal, que é o Me Ajude.
E eu queria deixar Legal. nesse finalzinho, a gente tem 20 segundos, vai fechar em 20 Opa, segundos. Se o senhor quiser é, falar sobre o Me Ajude, a gente encerra. é a live amanhã na página do Me Ajude, lá no Facebook, das 8 às 10 da noite.